Se você tá vendo esse vídeo, é porque a Serena chegou. E agora eu vou te contar todos os detalhes que a gente passou juntas pra chegar até aqui. Oi, gente! Começando mais um vídeo pro canal. E o vídeo de hoje é muito especial. Eu vou contar pra vocês tudo o que aconteceu durante a minha gestação, né, da Serena. Desde que a gente descobriu que eu tava grávida de novo. Foi tudo assim, muito intenso, muito rápido. E eu acho que a palavra que mais define a minha gravidez realmente é confiança em Deus, né? E agora eu vou contar pra vocês o porquê. Praticamente ninguém sabe o que eu vou contar aqui. Minha mãe e o Nicolas só que sabiam a grande parte das coisas, porque eu achava que não valia ainda expor. Eu ia contar de qualquer jeito depois, independente do que acontecesse, mas eu queria passar primeiro por todo o percurso pra entender o que ia acontecer, pra depois vir e realmente contar, expor, contar os detalhes de como foi toda essa gestação. Então vamos lá. Eu descobri que eu tava grávida, o Theo tava com quase 3 meses, né? Eu já tava ali com umas 4 semanas, mais ou menos. Então, quando ele tinha 2 meses, mais ou menos, eu engravidei de novo. E, a princípio, foi um susto, né? E foi muito interessante, porque na semana que a gente tava pensando, né? Ah, quando que a gente vai ter outro filho e tal. E aí a gente teve uma conversa onde a gente falou assim, olha, vamos esperar. A gente sempre quis muitos filhos e sempre quis filhos próximos, mas eu assumo que foi próximo demais, vamos dizer assim, né? Porque o Theo ainda era muito pequenininho quando eu engravidei. E daí a gente teve uma conversa e eu falei assim, olha, Nick, quando você acha que é o ideal e tal, a gente tá então tava só vivendo livremente, vamos dizer assim. E aí o Nicolas falou assim, olha, eu acho que a gente podia esperar um pouco até ele ter uns 9 meses, pra você se recuperar, não só fisicamente, né, mas emocionalmente também. Com o Theo era tudo muito intenso e tal. E beleza, a gente teve essa conversa que até, né, então tá. Então a partir de agora a gente vai tentar cuidar ali, até porque foi uma cesárea. Então, pro meu corpo mesmo, né, seria mais seguro até eu esperar ali pelo menos um ano pra engravidar novamente. Mas, enfim, a gente teve essa conversa, chegou no fim de semana, a minha menstruação não descia, e aí, o que aconteceu? Eu até falei pra ele, falei, olha, eu tô achando que eu tô grávida. Daí ele falou, Tawane, imagina, tipo, não tem nem como. O Theo tá com 2 meses, tipo assim, né? E aí eu falei, não, eu não sei não, eu tô achando tal. Resumindo a história, fiz testes de gravidez, deu tudo negativo. Fiz acho que 5 testes, todos deram negativo, né? No sábado, desculpa, foi no sábado. Aí no sábado à noite eu rezei, eu falei, Senhor, eu não sei o que o Senhor quer pra mim. Eu não sei se é pra eu voltar a trabalhar ou não. Eu não sei se é pra eu continuar na clínica com os meus atendimentos ou não. Porque até então eu tava querendo já voltar com os atendimentos. Pelo menos ali umas 2 tardes por semana. Só que eu tava muito perdida. Eu tava tipo assim, olha, eu não sei o que fazer. Se é pra eu ficar só cuidando do Theo, se não. Então, me guia, mesmo que não for o que eu tô planejando pra agora. Eu preciso de uma direção, porque eu não sei o que fazer. E aí, no dia seguinte, gente, eu fui na missa, era a missa do nascituro, que foi a mesma missa que eu descobri que eu tava grávida do Theo no ano anterior. E aí, eis que eu saí da missa e eu falei pro Nicolas, vamos fazer outro teste. Aí o Nicolas falou, Tawane, você tá louca? Como assim fazer outro teste? A gente fez tipo 1000 testes ontem, deu tudo negativo e tal. Eu falei, não, mas só por desencargo. A hora que eu fiz o teste, positivo. Não sei quem sabia da história até esse momento, né? E enfim, daí descobri realmente eu tava grávida, fiz o exame de sangue e tudo mais, fui pro primeiro ultrassom. Quando a gente foi no primeiro ultrassom, o coraçãozinho da Serena não tava batendo como deveria. Então, se era pra bater, eu não lembro, tá, os números, e eu nem sei quais são os valores de referência, mas vou inventar. Ah, se era pra bater 10, tava batendo tipo 8. E aí o doutor, né, o que fez o ultrassom ficou um pouco preocupado e falou, olha, o coraçãozinho dela não tá batendo ainda na velocidade que deveria, mas como ainda é muito recente, pode ser que volte ao normal ou não. E, né, não tem como saber. Então você vai precisar refazer o exame em 15 dias pra gente ver como que tá esse coração. Tá bom. Foi os 15 dias assim, nossa, foi muito complicado pra mim, assim, inicialmente. Eu fiquei bem preocupada, fiquei pensando mesmo, né, o que eu poderia fazer, mas não tinha o que fazer, e aí foi quando eu entendi. Eu falei, meu, eu rezei, Deus já me direcionou que, tipo,
Isso é o que eu tenho que fazer agora, é cuidar dos meus filhos, é ser mãe, é a maternidade, então tá nas mãos dele, né? Se ele me deu esse bebê, ele vai cuidar, independente do que aconteça. E aí eu comecei a ficar muito tranquila, né? Eu falo assim, foi uma gestação montanha-russa, porque foi cheia de altos e baixos, mas que a todo momento eu tava realmente assim, tranquila, descansada, calma. Voltamos em 15 dias. O coraçãozinho dela tava normal, normal. Nossa, não tinha nada, tava assim, perfeito. E aí foi quando apareceu um cisto no meu ovário, de 4 centímetros, mais ou menos, era entre 4 e 5 centímetros. Ai, e aí eu fiquei preocupada de novo, né? E o preocupada, gente, entendam que é diferente de desesperada, né? Quando a gente se preocupa é porque é óbvio, eu não queria que nada de ruim acontecesse, né? Mas em nenhum momento, assim, houve desespero. Eu só fiquei, nossa, em alerta, porque eu nunca tive nada, nunca tive cisto nenhum, nunca tive nada no ovário, nunca tive nada de nada. E daí apareceu esse cisto, meu médico falou que a gente precisaria fazer um acompanhamento pra ver se estava crescendo, se não tava, enfim. Mas que poderia não desaparecer sozinho, né? E aí a gente teria que fazer algum tipo de procedimento. Passou mais 1 ou 2 semanas, que daí eu tive que fazer ultrassom praticamente a gestação inteira a cada 2 semanas. E normalmente, até ali o 8º, 9º mês, né, é um por mês. Então, precisei ir fazer esse acompanhamento. E aí, o cisto sumiu. Sozinho, sem fazer nada, sem tomar nada, sem mudar nada, simplesmente sumiu. Bom, né, 2 semanas depois, eis que eu volto lá no ultrassom. Eu falo, gente, toda visita ao ultrassom eu saí com uma notícia boa e uma notícia ruim. A minha placenta tava muito baixa e eu não podia fazer nenhum tipo de esforço, eu não podia pegar peso, né? Só que assim, na época, eu tinha um bebê, que é o Theo, que pesava 10 quilos. Então não tinha como eu não fazer esforço. Não tinha como eu não pegar peso. Porque sou eu que cuido dele, né? Então, de uma forma ou de outra, acabava que eu tinha que cuidar dele. Não tinha muito pra onde correr. E eu continuei agindo assim normalmente, claro, tomando uma cautela, mas entendendo ali que era o que eu podia dar no momento. Naturalmente, também, a placenta ficou normal. E, enfim. Aí a placenta subiu, ficou tudo certo, tudo mais. Passou mais um pouco de tempo, o meu líquido começou a baixar. Isso eu já tava com umas 25 semanas. E aí, no meio disso, eu passei por várias situações muito estressantes na minha vida. Situações, assim, que mexeram muito comigo, né, em relação ao emocional mesmo. Até porque foi quando eu decidi também, né, bater o martelo, sair do trabalho e realmente me dedicar à maternidade, realmente voltar a fazer outras coisas, né, vamos dizer assim, que não era ali na clínica ou no trabalho na empresa também que eu trabalhava, porque eu decidi daí me dedicar à maternidade. Porque o que acontece? Eu já tinha o Theo, que era pequenininho, e eu não queria deixar ele com uma babá ou colocar ele na escolinha, e a Serena já ia nascer. Então, de uma forma ou de outra, eu já ia ter que parar de novo, né, então foi quando eu entendi que eu falei, olha, realmente agora é o momento de eu me dedicar as crianças, a maternidade, já era um desejo no meu coração, mas aí eu tive a confirmação com a gravidez da Serena. E aí, o meu líquido começou a baixar. Pra quem não sabe, não conhece a história de quando eu engravidei do Theo, a gente precisou fazer a indução e tudo mais do parto, porque o meu líquido baixou também na gestação dele, e baixou muito, e aí no fim, mas tipo assim, eu já tava com mais de 35 semanas, então foi uma história completamente diferente, e eu não tive absolutamente nada durante a gestação dele, então realmente foi só isso. Mas quando o meu líquido começou a baixar, eu tava ali com umas 25 semanas. E o mínimo que o líquido pode chegar é 80. O meu já tava 90. Tipo, isso é muito pouco pra esse tanto de semana. Não podia estar assim. Porque considerando o histórico, considerando todas as outras coisas que aconteceram até chegar aqui, poderia indicar que eu teria que fazer um parto prematuro. E aí, o doutor já ficou bem atento a isso, né, em relação ao líquido. A gente precisou continuar monitorando. Mais uma vez, a cada 15 dias, eu fazia outro ultrassom pra ver como esse líquido tava, pra ver o grau da placenta, que também é um marcador importante. E aí, passou mais uma semana, o líquido baixou mais. Passou mais uma semana, né, uma semana fala 2 semanas, tá, gente? Passou mais um ultrassom. E aí, eu falei, senhor, tá nas suas mãos, né? Vamos ver o que vai acontecer. E daí foi quando meu médico falou assim, ó, se no próximo ultrassom esse líquido não melhorar, a gente vai ter que entrar com medicamento pra já ir amadurecendo o pulmãozinho do bebê e tudo mais, porque caso tenha que fazer um parto antes do tempo, eu preciso que ele esteja bem formado, né? E aí, milagrosamente, o líquido subiu pra 140.
Gente, quando eu vi, nem eu acreditei. E assim, eu sempre fiz no mesmo lugar, tá? Não foi, por exemplo, cada um fez num lugar, cada um fez com um médico, não. Eu sempre acompanhei com o mesmo doutor, tanto o ultrassom quanto as consultas ginecológicas, vamos dizer assim. Então, assim, não foi um equipamento diferente. Realmente, assim, subiu muito líquido de uma hora pra outra, assim. E aí, a hora que eu vi que subiu, eu falei assim, gente, realmente, tipo, é um cuidado, né? Porque, e eu falo isso tranquilamente, mesmo se tivesse dado tudo errado, eu sei que Deus estaria cuidando. Porque daí teria sido o que ele preparou pra mim, né, pra eu enfrentar, pra eu cuidar, enfim. Mas naquele momento que subiu, eu fiquei, nossa, muito feliz, muito mesmo, muito aliviada, muito grata. E aí, em uma das consultas, ele viu também que a Serena, ela tava com os índices de crescimento, tipo, muito diferentes, vamos dizer assim. Eu posso estar usando a nomenclatura errada, tá? Mas era como se fosse assim, tinha que crescer de um jeito e tava crescendo de um jeito um pouquinho diferente do que deveria. Ou seja, ela poderia estar com uma restrição de crescimento. O que também poderia indicar um parto prematuro, poderia indicar que a gente precisaria tirar antes e tudo mais. E aí lá vamos nós continuar acompanhando mais uma coisa que poderia não estar tão bem com ela, né? E aí a gente continuou monitorando e as coisas começaram também a simplesmente assim, sem fazer nada de diferente, né? A melhorar. Então, ela continuou crescendo, continuou ganhando peso, continuou se desenvolvendo da maneira que ela deveria se desenvolver, continuou mexendo como ela deveria mexer, enfim. E por que eu tô contando tudo isso agora pra vocês? Agora que ela nasceu, agora que tá tudo bem, que a gente já tá aqui com ela no colinho, né? Se eu tô gravando esse vídeo agora, daqui a pouco vocês já vão estar vendo ela e tudo mais. Mas pra que vocês saibam que assim, a gente não deve deixar a nossa preocupação, o nosso desespero, o nosso medo tomar conta de nós, né? A gente tem que sempre lembrar que tem alguém cuidando. E aqui eu não tô falando de ter dado tudo certo, né? Que graças a Deus ainda não foi o parto, mas eu espero que, ou melhor, não foi o parto agora que eu tô gravando, mas vocês já viram se deu tudo certo ou não. Mas que Deus, ele tá cuidando de tudo. Então, mesmo que dê tudo errado, e que, como eu falei, eu contaria toda essa história mesmo dando tudo errado, é porque era a forma que deveria ser, né? É o que ele tem preparado pra você. E se ele tem isso preparado pra você, por mais doloroso que seja, por maior o sofrimento que às vezes a gente precisa encarar, a preocupação que a gente tem que encarar, isso tem um propósito, entende? Tem uma mensagem por trás do sofrimento que às vezes a gente passa aqui na Terra. Mas a gente sabendo que a vontade dele é melhor que a nossa, que a vontade dele é perfeita, que o cuidado dele tá sendo cuidado mesmo, né? Durante a grávida de 9 meses. Durante todo o percurso, né? Então não tem por que a gente não descansar, independente do que vai acontecer, né? E foi isso que eu experimentei na gestação da Serena, porque aí eu tive muitos momentos de muita tensão, de muita preocupação, né? No sentido, nossa, que será que vai acontecer? Será que vou precisar tomar medicamento? Será que vou precisar ter o parto antes? Será que a obra vai estar pronta, né? A minha mudança de carreira, que foi assim, uma mudança realmente 360 graus. Todo o estresse que eu passei, que não foi relacionado à gestação. E que também eu não poderia passar, né, por estar grávida, por estar com todos esses riscos, enfim. E ainda assim, sentir esse cuidado, essa calma, esse descanso durante o processo. Eu acho que quando a gente tem fé, a gente exercita a nossa fé, é uma das coisas que a gente começa a ter no nosso coração, paz, sabe? Paz, tranquilidade, porque a gente entende que o que a gente pode fazer só vai até um tanto. Depois disso, você pode ser quem for. Não depende mais da gente, não depende do que a gente quer, né? Depende do que ele quer e do que ele preparou pra gente. Então, se Deus quiser, agora eu já vou estar com a minha menininha no colo, num estado perfeito, linda, fofa, e vai ter dado tudo certo, mas ainda que não dê, ele continua sendo Deus, ele continua cuidando de tudo. Então, não se desespere, e para as mamães que passam aí por algum desses sintomas que eu falei, não percam a esperança, não percam a fé, não se percam no medo, né, mas continuem vibrando nesse cuidado, nesse amor e nesses detalhes que às vezes a gente deixa de olhar, deixa de perceber, porque a gente se perde no nosso próprio desespero, né? E lembrar disso, a nossa vontade ela não é a melhor.
A gente se perde, a gente erra, a gente muda o caminho, a gente muda a rota, mas ele não, né? Deus tá sempre cuidando de nós, cuidando de tudo. E por isso que eu queria contar toda essa história pra vocês. E agora eu finalizo esse vídeo com meus olhos emocionados, né? Mas com a Sereninha já, com fotinhas dela, videozinho dela. E vamos continuar essa semana que ainda tem muita coisa pra gente fazer, pra gente mostrar. Porque agora o caminho é completamente outro e os desafios também, que é a maternidade. Um super beijo e até o próximo vídeo.